Boa tarde novamente, amigos. Que a paz do Eterno esteja convosco. Estamos agora no nosso quarto vídeo do tema como encarar os problemas ou aquilo que chamamos como problemas. É motivo de muita alegria, irmão, estarmos aqui de novo para a gente poder passar mais uma experiência e etapa daquilo que vivemos e que podemos auxiliar os irmãos e os amigos naquilo que eles podem necessitar para melhorar a sua qualidade de vida, seus pensamentos, seu jeito de agir e de pensar. Antes de tudo, irmãos, eu quero já deixar bem claro que eu gostaria muito que vocês pudessem dar aquele like, compartilhasse, fizesse algum comentário. Por quê? Felizmente a regra de algumas plataformas como o YouTube é que se isso não é feito, o vídeo ele fica encalhado e o canal em si ele não enganja, ele não desenvolve. E o que acontece? Com isso, muitas outras pessoas que poderiam ouvir esse assunto ou entender essa situação, não vai chegar até elas não vão compreender, elas não vão entender, elas não vão saber, elas não vão ter acesso, elas não vão ter como saber nada se isso não chegar até elas. Não que elas não saibam alguma coisa do assunto, mas talvez alguma a mais venha acrescentar no seu entendimento. Então eu peço que os amigos possam fazer isso, mas vamos direto ao ponto, ao assunto daquilo que viemos tratar. Como quarta etapa, irmãos, eu quero passar para vocês uma experiência de como nós devemos encarar essas coisas que nós vemos como problema e é nos ensinado como tal. Eu creio que todos vocês sabem que eu sou renal crônico, aqueles que assistem meus vídeos, todos devem saber que eu sofri amputação nos 2 pés, no caso na metade dos pés, e que um deles ainda está passando por um processo de cicatrização, que também tive uma síndrome de Fournier, que todos sabem, quem conhece síndrome de Fournier sabe que entre 3, 2 morre, 1, por misericórdia de Deus e muita luta sobrevive. Eu sou uma dessas estatísticas, e evidentemente que essa síndrome de Fournier ela é muito agressiva, todos sabem, é só pesquisar a respeito que você vai entender o que é. Então, baseado nisso, irmãos, eu quero contar um pouco da minha experiência para repartir com os irmãos o entendimento. Acredito que os irmãos saibam, os amigos saibam, que por tudo aquilo que nós passamos, nós sempre encontramos dificuldade de resolver. Porque tudo que nós passamos nessa vida, todos nós, sem exceção, todos, são coisas boas e são coisas ruins, são coisas fatídicas, são coisas que nos empurram, são coisas que nós mesmos provocamos, são coisas que por falta do nosso conhecimento nós relaxamos e nos entregamos. Quero contar para vocês primeiramente a minha experiência quando eu me tornei renal. Quando eu me tornei renal crônico, que eu descobri que o meu rim parou, eu fui parar na UTI, fiquei 11 dias internado, porque eu alcancei um peso mais ou menos de 128 quilos. Meu peso normal era 90, eu estava com um peso muito mais acima, só com água. Eu já não respirava direito, já dormia sentado, eu estava tão inchado que até minha bolsa escrotal inchou bastante como um rendido. E isso me levou a um UTI, porque no estado de quase morte, foi difícil, para o médico encontrar maneiras de colocar um catéter, que não é igual esse que eu estou no peito, mas sim um intracate colocado no pescoço, que ainda tem até uma meia cicatriz aqui, porque devido ao inchaço, ele teve dificuldade de visualizar a veia, a artéria, para poder introduzir o intracate. Moral da questão do assunto, quando eu me tornei renal, irmão, como é nos ensinado que a doença é um problema porque ela não deixa de ser, mas é nos ensinado, principalmente quando é doenças terminais como de um renal crônico, que a solução é transplante, mas poucos sabem que às vezes esse transplante pode não dar certo. É quase um jogo da loto. Eu conheço muitos que transplantaram e até faleceram, não pelo transplante, mas porque não durou muito tempo, teve complicações. Outros estão vivendo muito bem com o transplante, graças a Deus. Então é algo muito relativo, outros dão certo, outros não, outros há rejeição, outros não. Então a medicina está bem avançada, mas nem toda vez isso é a solução para alguns. E com isso, quando eu me tornei renal crônico, eu também comecei a ficar bastante chateado, entristecido, aborrecido,
Meu lado masculino de ser humano, homem, macho, me tornei um cara mais fragilizado, me tornei mais assim, sensível demais, me tornei degradado na minha força, nos meus físicos, meu corpo começou a degradar, comecei a perder força, a mente começou a ficar um pouco mais danificada, memorização ficou mais prejudicada, uma série de cataclismas começou a acontecer, e isso fez o quê? Com que isso que eu encarei como problema, porque era nos ensinado como tal, era o fim da linha. Não é à toa que, por todo o cuidado e amor que meus médicos tinham, eles me ensinavam para mim ter um certo cuidado, que nem tudo eu ia poder fazer como antes. E a minha não aceitação era não querer largar aquilo que eu sempre gostei, e aquilo não entrava na minha cabeça, e isso fazia com que eu entrasse em parafuso, em êxtase de raiva, de fúria, de aborrecimento. Desculpa aí os trovões, porque não tem que evitar, é clima, né? Aqui em Belém do Pará é assim, graças a Deus. E por causa disso, me trouxe sérios problemas no lar principalmente, problemas com a companheira, problemas com os filhos. Eu me tornei uma pessoa praticamente dependente, comecei a desanimar em tudo da vida, não tinha mais força e vigor para fazer praticamente nada. Entrei no estado inicial de depressão como todo mundo. Só que eu me lembrei que isso era um estado que podia ser vencido, mas eu não tive força. Não adiantava tentar conversar com o psicólogo, porque nenhum desses conseguiam levantar meu estigma mental, não conseguia levantar meu vigor. Não me dava ânimo nenhum falar com ninguém. Eu vi que eu precisava tomar uma iniciativa depois de muito tempo, depois de muito pelejar, depois de já perder N coisas. Todas as coisas na área familiar, financeira, quebrarem. Eu demorei muito a entrar no eixo novamente. Muito, irmão. Porque, afinal de contas, todos nós vamos ver isso como um problema, porque eu também tinha aquele pensamento que a saúde é quando estamos fisicamente prontos e fortes, cheios de vigor. Eu não entendi ainda que a verdadeira saúde não é o corpo, e sim a mente e a forma com que você encara certas coisas. Depois eu fui compreender que tudo aquilo que me diziam que não era para fazer, na verdade era possível ser feito, não porque eles queriam meu mal, eles queriam meu bem, mas só que era necessário eu pagar um alto preço, era necessário eu entrar numa nova etapa de como fazer essas coisas que tanto eu gostava e que eu podia. Eu comecei a entender que o segredo estava em saber adaptar e fazer valer. E o que fez eu conseguir levantar dessa situação foi eu encontrar, além de Deus, em mim mesmo, força e vigor para me levantar. Porque às vezes não tem pessoas do lado nem do outro para te levantar. Muitas das vezes você se encontra sozinho e diz, eu estou só. Isso é mentira, nós nunca estamos só. Podemos não ter pessoas humanas que têm uma estrutura psicológica, nem moral e nem espiritual para te levantar, porque na minha caminhada, a maioria das minhas coisas que eu passei, sempre me ergui sozinho. Sempre me erguei com alto vigor interior só.